No primeiro episódio dessa série sobre a história das religiões, vimos como as mais antigas práticas religiosas surgiram junto com o despertar intelectual da espécie humana, na figura do xamanismo, ainda na época da Revolução Cognitiva. Na sequência da passagem do tempo, já ao fim da última glaciação, quando os níveis dos mares haviam sido recém-elevados, foi quando floresceu a astro-religião. No vídeo de hoje, a nossa história alcança a fase seguinte, quando o protagonismo foi exercido por uma geração de religiões politeístas, as quais perduraram por mais de 5 milênios, durante toda a fase da história que os eruditos do nosso tempo nomearam como a Idade dos Metais. Esse é o segundo vídeo de uma série que irá narrar a trajetória das religiões, desde o início da história humana até os nossos tempos. Então, fique comigo até o final do vídeo e, enquanto rola a vinheta, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque eu sei que você vai se amarrar nessa admirável história que eu vou te contar hoje. Desde o surgimento da astro-religião, até por volta de 5500 AEC, as práticas astro-religiosas haviam aprofundado o sentimento de admiração, advindo da contemplação do universo, das suas manifestações e dos temores e esperanças face ao imenso poder da natureza. Antes de o céu noturno tornar-se um ambiente de planetas e galáxias, ele era o reino de deuses e de bons e de maus agouros. A imponente visão do céu noturno era visto como um lugar onde viviam criaturas poderosas. Um canto escuro do céu poderia ser a morada de poderosas entidades más, enquanto que a faixa da Via Láctea poderia ser interpretada como a morada dos bons deuses. A contínua observação dos céus noturnos fez os nossos ancestrais evoluírem no entendimento sobre a mecânica celeste, o que trouxe a reboque uma respectiva associação de conceitos divinos relacionados aos fenômenos que eram observados no firmamento. Com o domínio sobre o entendimento dos movimentos dos corpos celestes, surgiram associações de planetas e constelações com arquétipos e mitos. As populações do Crescente Fértil estavam na vanguarda social, cultural, tecnológica e intelectual da humanidade. E dentro desse contexto de contemplação astro-religiosa do firmamento, suas populações protagonizaram, ao longo dos milênios anteriores, uma reorganização do seu estilo de vida, com uma consequente definição de novos valores sociais, culturais e religiosos. As populações humanas que viviam nos vilarejos neolíticos da bacia do Tigre-Eufrates já se encontravam bastante avançadas nesses novos valores e padrões. Não por acaso, essa região testemunhou o cobre ser fundido pela primeira vez na história da humanidade, já por volta de 5500 AEC. E isso aconteceu justamente quando começavam a surgir naquela região as mais antigas cidades que o registro arqueológico conhece. No Levante, Jerusalém e Damasco estavam começando a florescer, quando Jericó já acumulava 4 milênios de história. Mas foi a oeste dali que floresceu a mais antiga civilização, a Suméria. E junto com a civilização suméria, surgiu a mais antiga religião politeísta conhecida, a qual foi herdeira direta dos padrões nascidos no complexo de templos de astro-observação de Göbekli Tepe, o berço da astro-religião. A escrita suméria, que surgiu por volta de 4000 AEC, indicava que a religião suméria já dividia os céus em 12 partes iguais, as quais correspondiam às 12 constelações zodiacais. E cada um desses 12 segmentos celestes foram associados aos 12 arquétipos astro-religiosos originais. De maneira geral, cada um desses 12 arquétipos zodiacais incorporava conteúdos arquetipais próprios, que se associavam a valores específicos, os quais parecem terem sido observados pelas religiões politeístas quando preencheram seus panteões, frequentemente incorporado por 12 deuses principais. Ao que tudo indica, a transferência desses 12 valores arquetipais originais foi o responsável pela formação dos panteões contendo os 12 deuses maiores,
os quais se destacavam em meio a uma multidão de deuses menores. Essas 12 divindades principais ocupavam uma posição de forte relevância em relação às demais divindades, mas a sua posição de importância dentro da hierarquia do panteão não era fixa. A notoriedade de cada divindade se alternava na mesma medida em que os relacionamentos entre os povos se desenvolviam. Nesse sentido, as posições dos deuses dentro dessa hierarquia se alternavam em função dos negócios humanos que envolviam a ocorrência de guerras e de acordos entre os povos que seguiam esses deuses. Também a ocorrência de secas, inundações e períodos de fartura que atingiu as populações apresentavam forte influência sobre a queda e a ascensão dos deuses dentro dessa hierarquia, na medida em que a reputação e a influência divina se revelavam efetivas ou inócuas para ajudar os povos a alcançar a abundância, a prosperidade e o êxito. Outra característica que as religiões politeístas herdaram da antiga astro-religião foi a atribuição de valores arquetipais semelhantes para as divindades planetárias dos diferentes panteões. As principais divindades, que geralmente incorporavam o panteão dos 12 deuses maiores, eram frequentemente associadas ao Sol, à Lua e aos planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e, eventualmente, a uma ou outra constelação também. É bem verdade que a transitoriedade dessa associação dos deuses aos planetas também era tão momentânea quanto a manutenção da divindade dentro do panteão dos 12 grandes deuses. Outro motivo que também contribuía para essa provisoriedade na importância dos deuses era a passagem natural das sucessivas gerações humanas, as quais acabavam relegando os velhos deuses em benefício de novas gerações divinas que, da mesma forma que os humanos, eram descendentes dos deuses mais antigos. Os registros arqueológicos demonstram que os processos de sincretismo religioso fizeram os valores mitológicos transitar entre os povos do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Esse conjunto de motivos fez com que os panteões das religiões desses diferentes povos apresentassem grande número de semelhanças. Nas religiões desses povos, além dos 12 deuses maiores e dos 7 deuses planetários, todos com valores mitológicos bastante aproximados, havia também uma divindade masculina, que era superior a todos os demais deuses. Esse era o Deus Pai, chefe do panteão e patriarca da família divina. Logo abaixo dele, costumavam figurar nas posições das 12 divindades mais nobres seus filhos, os quais, eventualmente, nutriam grande rivalidade entre si. O panteão dos 12 deuses maiores também costuma incluir consortes, noras, irmãos, netos e outros graus de parentescos com o deus patriarca. Tamanha similaridade entre as antigas religiões politeístas se devia aos padrões herdados da antiga astro-religião. E, na raiz desses padrões herdados, estava a cruz zodiacal, a qual descreve a trajetória que o Sol faz no decorrer de um ano, tendo como pano de fundo as constelações zodiacais. Essa trajetória de 12 meses narra a passagem das 4 estações, dos 2 solstícios e dos 2 equinócios, cuja descrição se dava por meio de uma sequência de 12 passagens mitológicas, as quais eram associadas aos 12 arquétipos originais que, por sua vez, se associavam às 12 constelações zodiacais. Essa narrativa da cruz zodiacal foi adotada pelos sucessivos povos que floresceram no Oriente Médio e no Mediterrâneo, os quais incorporavam valores arquetipais comuns que deram origem a conteúdos mitológicos distintos. Os diferentes deuses solares, por exemplo, todos eles incorporavam as mesmas características arquetipais do Sol, mas cada um deles assumia valores mitológicos próprios. Para entender melhor isso, vamos dar uma olhada na narrativa mitológica da cruz zodiacal, a qual tinha início na constelação de Áries, época do equinócio de primavera no hemisfério norte, e seguia passando
por cada uma das outras 11 sucessivas constelações do zodíaco. Essa narrativa fazia referência a informações sobre o clima, as estações do ano, as práticas agrícolas e aos fenômenos da mecânica celeste, que ocorriam em cada um desses 12 pontos zodiacais, acompanhando a aparente trajetória do Sol, tendo ao fundo as constelações zodiacais. Dessa forma, o ponto da narrativa mitológica associado ao dia do solstício de inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul, se voltava para o deus solar, sobre o qual cada povo havia criado um mito próprio, carregado de valores que são diretamente associados aos respectivos fenômenos da mecânica celeste observados nesse dia. Essa associação ao movimento dos astros é o motivo pelo qual é possível relacionar elementos comuns que envolvem a construção mitológica de diferentes divindades solares, como o egípcio Horus, o grego Dionísio, o escandinavo Odin, além de todos os outros deuses solares que estiveram presentes em diversas culturas em diversos tempos. Essas divindades solares incorporavam valores astronômicos comuns, os quais eram ensinados pelos sacerdotes por meio de narrativas mitológicas que descreviam para o povo leigo o movimento dos astros ao longo da faixa zodiacal. Para contar essas histórias mitológicas, os sacerdotes faziam uso da cruz zodiacal. Entre muitos desses valores comuns aos deuses solares, podemos destacar a anunciação do seu nascimento por uma estrela vinda do leste, a qual orienta a jornada de 3 reis vindos do Oriente, o seu nascimento que se dá a partir de uma virgem no dia 25 de dezembro e que termina por ressuscitar no 3º dia da sua morte. Essa pequena seleção de mitos representa apenas uma fração de uma ampla gama de características coincidentes que os deuses solares das antigas religiões politeístas tinham em comum. E toda essa narrativa coincidente fazia referência a fenômenos astronômicos, cujo conhecimento havia sido herdado dos ancestrais padrões da astrorreligião. Nesse sentido, a estrela vinda do leste era uma referência à estrela Sírius, a mais brilhante do céu noturno. Na noite do dia 24 de dezembro, o alinhamento de Sírius com as 3 estrelas popularmente conhecidas como as 3 Marias, que fazem parte do cinturão da constelação de Órion, antigamente chamadas de os 3 Reis do Oriente, e que atualmente são identificadas nos catálogos astronômicos como Mintaka, Alnilam e Alnitak, se alinham ao ponto do horizonte onde, no alvorecer do dia seguinte, 25 de dezembro, o Sol irá surgir. Esse alinhamento celeste do solstício de inverno era explicado pelos sacerdotes à população daquele tempo por meio dos mitos envolvendo a vinda dos 3 reis magos do Oriente, orientados pela estrela vinda do leste, a mesma direção de onde vinham esses reis orientais. Da mesma forma, nascer de uma virgem é uma referência à constelação de Virgem, a qual era também conhecida na antiguidade como constelação da Casa do Pão. O Sol entra e permanece na Casa do Pão, constelação de Virgem, nos meses de agosto e setembro, época de colheita. Da mesma forma, a estrela Sírius também era conhecida na antiguidade como Casa do Pão. Assim, nascer de uma virgem é uma referência ao lugar no céu ocupado pelo Deus Sol na farta época da colheita. Nesse mesmo sentido, segue a menção ao mito da ressurreição no 3º dia. Essa é outra referência ao movimento aparente que o Sol realiza na época do solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul. Ao longo de 6 meses, na medida que o dia de solstício de inverno se aproxima, os dias tornam-se cada vez mais curtos e mais frios, e, na mesma medida, o Sol se desloca um pouco mais para o sul. Dessa forma, um observador posicionado no hemisfério norte terá a impressão de que o Sol vai ficando cada vez menor e mais fraco a cada dia que passa. O mito da morte da divindade solar
é narrado por meio dessa percepção de dias cada vez mais curtos e mais frios, na medida em que o dia do solstício de inverno se aproxima, dando a impressão que o Deus Sol irá morrer. Mas, a partir do dia 22 de dezembro, o Sol interrompe seu deslocamento para o sul e atinge seu ponto mais austral no céu, oportunidade na qual ele se põe por 3 dias consecutivos no mesmo ponto do horizonte, próximo à constelação do Cruzeiro do Sul. É quando o Deus Solar morre na cruz. A partir do dia 25 de dezembro, o Sol inicia um novo movimento, agora em sentido norte, na velocidade de 1 grau a cada dia. Esse movimento marca a perspectiva de dias maiores, mais quentes, e tem início a contagem regressiva para a chegada dos dias melhores da estação da primavera. O mito associado a essas movimentações do solstício de inverno se traduz na forma do Deus Sol que morreu na cruz, referência à constelação do Cruzeiro do Sul. Permaneceu morto por 3 dias, mas que, ao fim, ressuscitou heroicamente. Nas paredes do templo de Luxor, no Egito, encontram-se inscrições datadas por volta do século XIV AEC, nas quais os hieróglifos narram o anúncio à Virgem Ísis de que ela iria gerar Horus depois de ser imaculada por Néf, e a sequência dos hieróglifos continua narrando o parto e a adoração ao Deus Sol recém-nascido. Todas essas histórias mitológicas eram narradas pelos antigos sacerdotes politeístas, tendo as estrelas como um fundo que dava vida às narrativas. Acima de tudo, a origem desses mitos demonstra bem a dimensão do conhecimento astronômico envolvendo o domínio sobre mecânica celeste que os antigos sacerdotes já possuíam. As inscrições deixadas pelos sumérios, egípcios, babilônios e outros povos da antiguidade revelam ainda que os deuses moravam nas antigas cidades dessas civilizações, atuando como patronos e protetores dessas cidades nas quais eles habitavam. Os deuses menores se envolviam com mais frequência nos assuntos cotidianos, enquanto que os deuses maiores só se envolviam nos assuntos mais importantes e eram, portanto, avistados com menor frequência, embora morassem nos grandes templos das suas cidades. Ainda segundo essas inscrições, aos sacerdotes cabia a função de cuidar dos templos, bem como prover as necessidades dos deuses, que frequentemente envolviam demandas de alimentação, sacrifícios e de servas e servos sexuais. Em contrapartida, apenas os sacerdotes entre os mortais tinham acesso aos templos e aos conhecimentos que envolviam a escrita, a matemática, a astronomia e os mistérios da vida. Foi dentro desse contexto que, ao longo do 3º milênio AEC, povos de fora do Crescente Fértil começaram a empreender migrações em direção aos centros de maior desenvolvimento civilizatório, o Crescente Fértil e o Vale do Indo. Eles eram descendentes dos povos que, por volta de 7500 AEC, haviam iniciado uma migração a partir do norte do Crescente Fértil, levando na bagagem a agricultura, a cultura neolítica, a astro-religião e a língua nostrática desmembrada. Agora, passado 4 milênios e meio, seus descendentes voltavam para a terra dos seus ancestrais. E a chegada deles traria um tímido fomento de uma nova geração de religiões criacionistas, a qual levaria milênios para ser abraçada pelas multidões. E nos milênios seguintes, sua influência cresceria lentamente em meio à ainda influente geração das religiões politeístas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você ficou comigo até aqui, então se inscreva no canal, deixe o seu like e diga nos comentários o que você achou desse segundo vídeo sobre a história das religiões. E não deixe de compartilhar e divulgar os vídeos daqui do canal com quem você sabe que se interessa por esses assuntos. Estas são as formas que você tem para agradecer e recompensar quem produz os vídeos dos quais você gosta. Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the